Mateus 15, versículo 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos? E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja assim feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Só isto que vamos ler, que Deus abençoe a sua palavra. Este mesmo livro, a Bíblia Sagrada, do Evangelho de João, nos diz que o Senhor fez muitos sinais. E diz lá qual foi a finalidade destes sinais. Era para que aqueles que ouvissem crescem no Senhor Jesus para a vida eterna. Então temos aqui uma história onde podemos ver a ilustração do caminho da salvação. Como uma pessoa pode ser salva? Deus quer que todos os homens se salvem. Esta é uma verdade que você já tem ouvido. É o desejo de Deus. Não somente o desejo como sentimento, mas Deus já tem preparado tudo para que você seja salvo. Existem pessoas salvas neste mundo. Existem pessoas salvas que já partiram desta vida e já estão no céu com Cristo, na felicidade eterna. Você que não é salvo esta noite, você pode ser salvo. Ninguém está atrasado ou precisa de algum tempo para se preparar, ou não está na hora de ser salvo. Isso não existe. Porque a Bíblia apresenta: eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. E a Bíblia apresenta a salvação para o pecador, para agora. Não tem salvação prometendo para amanhã. Então, cada pessoa ouvindo o Evangelho, ela pode tomar a decisão ali, entre ela e Deus. Não entre ela e a igreja, entre ela e o pregador. É entre a pessoa e Deus. Mas vamos ver nesta história aqui como uma pessoa pode ser salva. A Bíblia diz que a salvação é pela fé e que a salvação é de graça. São dois pontos importantíssimos. Mesmo que você tenha ouvido isto e saiba disto, muitas destas duas verdades estão somente na cabeça da pessoa. Ela lembra. Mas não é realidade na alma. Eu vou tentar explicar o que estou dizendo. Porque isto se torna realidade quando a pessoa se salva. Até então ela sabe, a salvação é de graça, eu não preciso pagar nada. Mas por que a pessoa não é salva? Mesmo dizendo que quer ser salva, encontra dificuldade em ser salva. Porque na realidade, este fato, a salvação gratuita,
Para ela não é gratuita ainda. Ela tem reservas em seu coração. Há partes na sua alma, no seu coração, que não pode descansar inteiramente numa obra, numa salvação, numa pessoa que Deus ofereceu para pagar o preço para a nossa salvação. Primeiramente, este de graça para a alma que ainda não é salva, ela nunca entendeu, nunca compreendeu, ela nunca viveu a realidade deste fato. Ela só vai provar no dia da salvação. Quando ela descobrir realmente o que Deus tem apresentado para que eu seja salvo, é de graça. Eu, como um pecador perdido, eu posso descansar nesta obra que Cristo consumou na cruz. Outro ponto é a fé. As pessoas têm fé ou não têm fé. Estes são os dois extremos. Uns acham que têm muita fé, outros acham que não têm fé para ser salvas. E a fé, quando penso no assunto da salvação, até a fé está incluída em algum esforço da pessoa. Ela tem que se preparar. Esta fé, porque a pessoa diz, eu não entendo, crer em Cristo. A Bíblia diz, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. A salvação, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se a salvação é pela fé, esta fé tem que ser bem elaborada. Esta fé tem que ser bem preparada no meu coração. Tem que vir de um sentimento muito profundo e muito elevado. Você vai aprender esta noite que não é isto, e não é assim. O Senhor Jesus disse que esta mulher tinha uma grande fé. Grande é a tua fé. Mas de onde brotou esta grande fé? De onde veio? De uma mulher desesperada, em profunda necessidade. Ela vivia num lar em que sua filha estava escravizada, possuída, atormentada. E isto entra ela junto. Por um demônio. Recursos naturais não haviam. Em si mesma, e muito menos na sua filha, e todos os seus vizinhos, ninguém tinha recurso daquela miséria, daquela profunda miséria, fraqueza, escravidão de Satanás, é que nasceu a fé, para que Deus atendesse a necessidade dela. Você está compreendendo? Vamos agora chegar em você. Da onde vai brotar a fé que vai lhe salvar? É da miséria em que você se encontra perante os olhos de Deus. Não é o que você acha de si hoje. É como realmente Deus lhe vê. Escravo do pecado e de Satanás, no caminho largo e espaçoso que o seu fim é a perdição. Estas verdades são realidades para você na sua alma hoje? Hã? Será que os vizinhos que não tinham esse problema na casa deles estavam preocupados em buscar Cristo? Havia fé no coração deles? Não havia. O Senhor Jesus, nós começamos a leitura que Jesus partiu de um certo lugar, onde estava cheio de gente religiosa, mas que não recebiam ele pela fé, porque não viam a necessidade de buscar Cristo como Salvador. Mesmo que ele diz,
que ele era o Senhor da casa, ele era o pai, que ele tinha pão para sustentar toda a nação de Israel. Mas eles não queriam. Por quê? Porque a posição deles, olhando para si mesmos, não viam necessidade espiritual, que estavam mortos em ofensas e pecados. Meu amigo, se você quer ser salvo, você tem que se examinar a si mesmo e ver a condição que realmente você está perante Deus. É no desespero do seu mau caminho, dos seus pecados, da sua situação caótica e precária, pois morrendo como você está, meu amigo, você vai abrir os seus olhos no inferno por causa dos seus pecados. Deus não tem como levar você para o céu? Será que uma pessoa realmente despertada com esta verdade não vai sair como esta mulher? Vendo o Salvador passar perto da sua cidade, esta mulher sai aos gritos em busca dele, sabendo que ele tem o que ela precisava. Então, meu prezado ouvinte, se você quer ser salvo, a primeira coisa que você tem que fazer é ver a sua necessidade por causa dos seus pecados. Como é que você tem lidado com eles? Sabe, as pessoas às vezes com o passar da idade começam a se comportar, começam a mudar certas atitudes morais e vivenciais com as pessoas. É bom isto. Mas e o que já cometeram? Isto empurra para debaixo do tapete e é tudo esquecido? Não é esquecido. Um dia Deus vai trazer à luz, perante o grande trono branco, toda a vida de todo o pecador que não foi salvo. Não que não existia salvação, existia. E Deus queria resolver o assunto por completo, através da salvação que Ele preparou por meio do seu Filho. Então esta mulher, ela compreende, ali está passando o Salvador. É isto que eu quero destacar, meu amigo. É quando você chegar neste estado que precisa de um Salvador, enquanto você está se sentindo muito bem. Sim, a gente ouve que temos pecado, pois mas todo mundo peca, esta é uma grande verdade. Mas você já se imaginou, meu prezado amigo, você partindo desta vida e abrindo seus olhos no inferno, é que você merece ir para lá? Abrir os olhos em tormento, nas chamas do inferno, e saber, eu estarei aqui para sempre. Não vai ter um dia quando eu vou sair daqui. Não existe calendário. A Bíblia descreve que é um lugar de tormento, de ranger de dentes, aonde a memória da pessoa não para de funcionar, né? Aqui na vida, a pessoa toma uns calmantes para os problemas, para as dificuldades, para os erros, para os pecados, quer que os dias passem para apagar aquilo. No inferno, as pessoas vão lembrar dos seus pecados nitidamente, até os que eles esqueceram quando estavam em terra. A Bíblia diz, aonde o seu bicho não morre, quer dizer como um verme, vai ficar ali na consciência, torturando, além do sofrimento, do fogo. Você já se viu indo para lá, meu amigo? A religião apresenta uma salvação muito fácil. Lindas flores, uma orquestra, quando é falado sobre se entregar a Jesus e chama as pessoas para frente, é um momento muito lindo. A carne gosta disto. Mas a Bíblia apresenta o momento da salvação bem diferente.
É a pessoa se vendo indo para o inferno por causa do seu pecado, e aquele que está lançando ela lá é justo em fazer isto. Ou você se levanta em sua defesa, que não tem tanto pecado assim. Como Deus vai fazer isto comigo? Meu amigo, Deus fez algo por você, por mim, para nos levar para o céu. Ele não pode levar ninguém para lá em seus pecados. Com esta natureza que amamos o pecado, todo aquele que ainda não é salvo, precisa do novo nascimento. E só Cristo pode fazer isto. Esta mulher, além da sua fé nascer deste grande problema, desta grande necessidade, é aí que nasce a verdadeira fé para a salvação, de uma necessidade tremenda, por causa dos seus pecados. Eu preciso de alguém que possa me valer. Nunca ninguém passou na sua rua como este. Ela foi atrás. E ali tinha os seus discípulos, nós lemos que estavam ali, mas ela não clamou por eles, nem até que alcançou eles, mas também eles não resolviam. Ela foi atrás daquele que podia resolver. Mas tem mais aqui. Será que ela achava que merecia? Ela saiu de casa correndo atrás do Salvador para... Ela confiava nele, porque senão não teria ido atrás. O Senhor Jesus disse, grande é a tua fé. Será que ela achava que merecia? Não, ela disse que não merecia. A fé que vai levar o pecador à salvação é aquela fé que reconhece que está condenado e que se existe um Salvador, que é o caso aqui, o Salvador está passando, e ele pode me valer, a fé vê que em Cristo há poder para salvar ele, eu não mereço. Você tem compreendido isto? Existe salvação. Você precisa ser salvo. Existe um Salvador. Mas você não merece. Eu não mereço. Né? Foi isso que o Senhor Jesus quis deixar bem claro, tanto para ela como para você, para nós, todos nós. Quando ele usou aparentemente essas palavras duras, primeiro não deu ouvido para ela, depois disse que ele primeiro tinha que atender a nação de Israel e depois não tinha tempo para ela. Mas ela disse, eu sei, Senhor, eu sei. Mas os cachorrinhos, este que você está falando, numa grande mesa, come das migalhas que caem desta mesa. Será que o Senhor, o Deus, não atende o necessitado? É claro que Ele atende. Deus amou o mundo de tal maneira, quando não merecíamos, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o Senhor queria mostrar nela, para todos nós, que não merecemos esta salvação, mesmo que exista. O Salvador estava ali, ela viu ele e compreendeu, nele existe poder para resolver. Mas o Senhor levou ela um pouco mais além, mostrando para ela: o pecador não merece a salvação. Isto é estranho, é diferente, é estranho ao que o ser humano está acostumado a sentir, a fazer, a ouvir. Porque
Se existe salvação, sim, Deus chegou na hora, porque realmente eu não só necessito, mas eu também preciso disto. Então vai esperando, achando que o tempo... Meu prezado ouvinte, Deus está lhe oferecendo algo que você e eu não merecemos. E que se você não aproveitar, você morrer como está, isto vai ficar muito claro no inferno. Mas aí é tarde demais. Que havia necessidade do grande reconhecimento que a graça estava estendendo a mão a seu favor e que você não estendeu a sua. Porque não viu a necessidade que você precisava de um Salvador. Esta mulher diz, sim, eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ela confiava no poder de Cristo. Eu não posso largar Ele. Ele pode me humilhar o quanto Ele queira. E Ele tem razão em fazer isto. Mas eu não posso largar Ele, porque aí está quem pode satisfazer a minha necessidade. Ela ficou firme. A fé faz isto. Corações levianos são levados para qualquer lugar, menos para a salvação. Mas a fé brota de uma necessidade profunda de um Salvador. Vê nele todo o poder suficiente. E mesmo que se sinta humilhado, desprezado e rejeitado, não porque Deus não nos ama, mas por causa dos nossos pecados. E meu amigo, meu prezado ouvinte, você pode entender um pouco disto. Se está se sentindo tão ofendido assim, olhe como Deus tratou o seu amado Filho na cruz, que não tinha pecado. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O Senhor Jesus, ele se sentiu abandonado na cruz. Ele mesmo disse, Deus meu, por que tu me desamparaste? Por quê? Porque ele estava levando em seu corpo os nossos pecados sobre aquele madeiro. Ele estava sendo ferido pelas tuas iniquidades e moído pelas tuas transgressões. É lá na cruz, aonde o amado Filho de Deus sofreu, rejeitado e desprezado por Deus. O pecado não é pouca coisa, como já temos ouvido esta noite. Para te salvar, para salvar a mim, Deus decidiu a entregar o seu próprio Filho à morte vergonhosa da cruz e sofrer no nosso lugar, para oferecer uma salvação de graça, aonde o pecador pode aceitar, receber pela fé, como esta mulher aqui. Mas note as condições. A pessoa fica iludida que um dia esta fé vai acontecer. Vai acontecer quando acontecer isto com você. Não se iluda, meu amigo. Se você está tão firme e seguro que você vai chegar um dia no céu, olha, já tem um lugar reservado para você no inferno. Você, meu amigo, está indo para lá de passos largos e não tem visto isto. Quando o Senhor ouviu o que essa mulher tinha realmente no seu coração, ele já sabia. Ele é Deus, o Filho de Deus. Mas isto foi exposto tanto para ela, como para os discípulos, como para ficar registrado para nós. Então, o Senhor podia dizer, ó mulher, grande é a tua fé. Seja isto feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã.
É assim que se trata o assunto da salvação. A mulher foi em busca do Salvador, encontrou o Salvador. O problema foi resolvido na hora. Aqueles que estão adiando, é sinal que não tem problema. Não tem problema para resolver com Cristo. Ele não tem nenhum compromisso com você, meu amigo. Não tem. Ele quer lhe salvar por pura graça. Como um dia salvou a mim, ele não tinha nenhum compromisso comigo. O meu lugar já estava determinado. O inferno e depois o lago de fogo por causa dos meus pecados. Eu não nasci com alguma coisa que ele foi levado a me salvar. Eu era tão ou pior pecador do que você, e merecia tão ou mais você do que o inferno. Mas um dia, meu prezado ouvinte, eu levei o assunto a sério. Deus estava falando comigo como está falando com você. Não é eu que decidir, então eu vou buscar a salvação. Deus começou a me mostrar como você está ouvindo esta noite e outras noites. Mas eu dei lugar para Deus. Eu não fugi. Como esta mulher, Cristo podia passar e ela ficar com um problema em casa? Se você não buscar, meu amigo, se você não for como esta mulher, é lamentável. Mas o dia vai chegar quando você vai para a eternidade sem a salvação. Oh, espero que este não seja o seu caso. Que você aproveite. Porque o ensinamento para a tua salvação está claro. Espero que você possa se dirigir a Cristo nestas condições de um pecador condenado no caminho para o inferno, mas que vê nele o recurso, aquele que deu a vida para te salvar, aquele que morreu para resgatar a tua alma do inferno. É difícil isto? As pessoas, às vezes, não é que não ficam esclarecidas, ficam, mas não querem tomar a decisão. Não querem. Mas eu espero que você faça uma boa escolha. Entre no número daqueles que estão indo para o céu, porque a vida vai passar, meu amigo. O céu vai se encher com você ou sem você. Outros vão entrar. Eu espero que você esteja entre eles. Crê no Senhor Jesus Cristo. Você será salvo também.